Deuteronômio capítulo 32, versículo 39 diz assim: vede agora que eu o sou, e mais nenhum Deus comigo. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Senhor Jesus, muito obrigado por esta noite, por mais uma oportunidade de estar na tua presença, te magnificando, te bendizendo e te adorando na beleza da tua santidade. Aqui está a tua igreja, vieram te louvar, te exaltar, te magnificar, te bendizer, te engrandecer e te adorar. Fala conosco, nos alimente com a tua palavra, o pão vivo que desce do céu, pois nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra proveniente da boca do Senhor, e é nessa esperança que aqui estamos. Por isso, fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pode sentar. Jesus, ele teve 70 discípulos e 12 apóstolos. No dia que ele prega uma mensagem mais aprofundada, vão-se embora 58, só ficam os 12. Ele olha para os 12 e diz: vocês também não querem ir embora? Pedro diz: para onde iremos nós? Ou para quem iremos nós? Se só tu tem a palavra da vida eterna. Nesse contexto do apostolado, talvez você não saiba, mas todos os apóstolos de Jesus eram de menor idade. O único adulto dos 12 era o apóstolo Pedro. E João era o mais novo, talvez 17 anos, era a idade do grande apóstolo João, conhecido como o apóstolo do amor, e é sobre ele que eu quero te falar na noite desse dia. Ele é o último a morrer dos 12, e é o único que morre de morte natural. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Mateus foi morto à espada, Tiago foi decapitado, Paulo foi decapitado, André foi crucificado em uma cruz em forma de X, cruz de Santo André. Todos foram mortos, como os diz aqui no Nordeste, de morte matada, foram assassinados. O único que teve o prazer de morrer de velhice foi o apóstolo João. E Jesus, quando ressuscita, está conversando com Pedro após o encontro à beira do mar da Galileia, onde ele faz a declaração que ama Jesus porque tinha negado 3 vezes. Quando ele está seguindo com Jesus, Pedro olha para trás e vê João e diz: Senhor, deste aqui o que será? Ele disse: eu quero que ele fique até que eu venha, do que te interessa, tu porém segue adiante. Jesus estava ali, dizia os irmãos, trazendo uma revelação, dizendo que João não iria morrer, mas ele mesmo disse que é ele quem escreve o Evangelho. Ele não disse que eu não ia morrer, ele disse: eu quero que ele fique até que eu venha. Pois bem, então esse João, que é o último dos apóstolos, que morre de morte natural, porém Satanás, ele tentou de todas as formas destruir essa promessa de Deus na vida de João. Ele tentou de todo jeito, aleluia, tirar a vida de João, assim como tirou dos demais, porém com a permissão de Deus. Então ele tentou com a de João, e eu fico imaginando que ele disse: eu matei Pedro, eu matei Paulo, eu matei André, eu matei Felipe, eu matei Bartolomeu, eu matei fulano, matei Cicrano, matei os 11, aleluia, fiz até o Judas se enforcar. Por que é que eu não vou matar esse aqui? Louvado seja Deus. Aí o que é que acontece? Acontece que Jesus diz assim do céu: porque na vida desse eu tenho uma promessa, na vida desse eu tenho um propósito, na vida desse eu tenho um objetivo, por isso tu não irás matá-lo.
E a história extrabíblica diz que um dia João, ele está pregando na praça principal de Jerusalém. Então aparecem os opositores do evangelho e começam a pressioná-lo, a colocá-lo contra a parede, querendo detê-lo ou impedi-lo de pregar o evangelho. E a história diz que eles começam a fazer pressão em João, de maneira que João vai entrar no templo e vai sendo pressionado, e o templo tem andares, e ele vai subindo as escadas do templo, até que vai para o pináculo do templo. Lembra que Satanás colocou Jesus no pináculo do templo e disse: salta daqui abaixo, porque ele vai dar ordem aos anjos a teu respeito, para você não tropeçar com o pé em pedra. Foi desse pináculo que conduziram João. E se eu não me engano, abaixo do pináculo tinha o vale de Cedron. Eu não sei se dava 175 metros de altura, por questão do vale. E a história diz que eles pressionaram João, de maneira que João foi empurrado do pináculo, caiu e se quebrou todo. Quebrou as duas pernas, quebrou os dois braços, todas as 24 costelas, o zigomático, o osso da face, da maçã do rosto, entrou. Ele ficou totalmente arrebentado, balbuciando, vomitando sangue. Voltaram até ele, perceberam que ele estava vivo, agonizando em morte, pegaram pedra, pegaram pau e o apedrejaram e o espancaram e disseram: agora nós acabamos com ele, agora nós o matamos. Pegaram João, a história diz, e o arrastaram para o Geena. Geena é uma palavra grega que a gente traduz para inferno. Por quê? Porque esse Geena era um monturo da cidade, era onde se jogava o lixo da cidade, é onde se jogava tudo aquilo que não tinha mais serventia, se jogava no Geena, e lá se tacava fogo. E porque era um lugar onde todo dia o povo jogava lixo, aquele fogo nunca se apagava. Por isso, Geena é traduzido para inferno, pois é um fogo que nunca se apaga. E quando está se apagando, ou se por acaso se apaga, alguém vem em determinada hora, joga óleo e ateia fogo novamente, e o fogo continua queimando. Então pegaram João e o arrastaram e jogaram no Geena, no monturo. A história diz que lá para 2 da manhã ele se acorda todo quebrado. Ele está com os braços quebrados, ele está com as costelas quebradas, ele está com as pernas quebradas, ele está totalmente arrebentado, mas se acorda. E quando ele se acorda, ele começa a se arrastar, a se esforçar para sair daquele lugar aonde o fogo pode lhe queimar, aonde alguém vai atear fogo. E ele sai se arrastando e passa toda a madrugada se arrastando até chegar na casa de uma mulher chamada Salomé. Ele bate na porta. Salomé, que não é nada mais, nada menos do que a mãe de João, quando abre a porta, vê o seu filho todo arrebentado, ensanguentado, quebrado na porta da sua casa. Ela o coloca para dentro e cuida dele. Só que os inimigos do evangelho estão dizendo entre si: acabamos com a pregação, agora não tem mais ninguém pregando, agora não tem mais ninguém evangelizando, agora não tem mais ninguém orando, agora não tem mais ninguém buscando a Deus, agora a igreja parou, agora o evangelho cessou, agora não existe mais pregação do evangelho. Até que 2 anos depois, glória a Deus, alguém olha espantado e olha assustado, porque de repente vê João entrando
na cidade. 2 anos depois, ninguém ouve falar de João, ninguém tem notícia de João. A notícia é que ele está morto. A notícia é que ele se acabou. A notícia é que ele está derrotado. A notícia é que ele está fracassado. A notícia é que ele chegou ao fim. Mas 2 anos depois, João vai aparecer, aleluia, para pregar a santa palavra de Deus, para pregar o santo evangelho. E alguém fica espantado, dizendo: mas ele não estava morto? Pensavam que ele estava morto, pensavam que era o fim dele, pensavam que ele estava acabado, pensavam que ele estava derrotado. Mas ele chegou lá e se acabou. Não, Satanás, porque eu tenho um Deus que me fez uma promessa, e só ele é quem pode impedir. Aleluia. Mas não para por aí, não termina por aí. Alguém vai a Domiciano, que é o imperador na época de João, e entrega João a Domiciano, delata João a Domiciano, porque a pregação de João é que existia um rei que tinha morrido, mas tinha ressuscitado, um rei vivo, um rei dos reis, um senhor dos senhores. Então Domiciano, assim como os demais imperadores de Roma, pela sua vaidade e soberba, não admitia que existisse outro rei. Eles eram tão vaidosos que eles faziam estátuas de si mesmos e obrigavam os romanos a adorar. Aonde estivesse a imagem do imperador e você passasse por lá, você era obrigado a se curvar diante da estátua, pela soberba que eles tinham. Vejam, eles eram tão soberbos que Júlio César, ele quis que colocasse o mês do ano com o seu nome. É por isso que no calendário existe um mês de julho. Essa foi a exigência do imperador Júlio César: tem que ter um mês com meu nome. Aí quando o Augusto César assumiu o trono, disse: eu não sou menor do que Júlio César, tem que ter um mês também em homenagem a mim. Aí se criou o mês de Augusto, que nós chamamos mês de agosto, mas é em homenagem ao Augusto César. Para você notar a vaidade e a soberba dos imperadores. Então eles não admitiam que se dissesse que existia outro rei. Aí mandou chamar João, para João ser interrogado, para João se declarar diante do imperador e perguntar e responder: que história é essa de que existe outro rei? Aí levaram João. João está diante de Domiciano e ele disse: que história é essa, João, que existe outro rei no meu império? Se você continuar dizendo que existe outro rei, eu vou mandar lhe matar, e é melhor você negá-lo agora, porque senão eu vou mandar jogar você nesse caldeirão de óleo fervendo. Aí João olhou bem nos olhos de Domiciano e disse: pode jogar, mas o meu rei eu não nego. Você está aí nesse trono, Domiciano, mas se ele quiser, ele tira você agora, porque ele é quem bota no trono, quem tira no trono, quem bota na cova, quem tira na cova, ele que dá a vida, ele que tira a vida, ele que fere, ele que sara, ele, Domiciano. Aí a pressão de Domiciano subiu, ele mandou aquecer, aleluia, o óleo. Pegaram cordas feitas de cauda de cavalo. Não tem a cauda do cavalo, aquele pelo, a corda trançada, uma corda forte. Amarraram as mãos de João, amarraram os pés de João, porque a vontade de Satanás, irmão, é amarrar minhas mãos e os teus pés. Pode ver que quando eles pegaram Paulo e Silas, a primeira coisa que eles fizeram com ele foi colocar os pés dele no tronco, porque Satanás não quer que você chegue aonde Deus determinou que você tem que chegar. Mas nessa noite, Jesus de Nazaré vai quebrar o tronco, vai abrir as cadeias e você vai chegar.
Glória! Então diz a história que amarraram as mãos, amarraram os pés e penduraram João na reta do caldeirão. E Domiciano dizia: vai negar ou não vai? Se você negar, você vai sair livre daqui. Agora, se você continuar com essa história de Rei Jesus, eu vou jogar você no caldeirão de óleo fervendo. João continuou firme, eles foram descendo, foram baixando, e o vapor do óleo subindo, e João sentindo, aleluia, o vapor. Aí a história diz que de repente mergulharam João por completo no caldeirão de óleo fervendo. Mergulharam, ele cobriu-se todo. Aí alguém disse: olha aí, de que adianta esse negócio de crente? Eu que não quero ser crente, para ser morto, para ser perseguido, para ser humilhado. Eu não quero esse Jesus não. Quem segue esse Jesus é perseguido, é humilhado, é maltratado, é aprisionado, é torturado, é espancado, até morto. Não, não quero saber desse Jesus. Quando alguém está pensando isso, quando pensa que não, João se levanta do caldeirão de óleo fervendo vivo, sem nenhuma bolha na pele. E alguém ainda disse, irmãos, que um pastor foi visitar a Itália, e lá existe um local que se tornou um memorial, porque nesse local era onde ele jogava muitos cristãos no óleo fervente. Prendia os cristãos e levava de monte, e dizia: ou vocês negam esse Jesus, ou vocês vão ser lançados no óleo fervente. Ele dizia: nós não negaremos. Na hora de lançar no caldeirão de óleo, era uma briga, irmãos, entre os irmãos começavam a brigar. Na hora de jogar no caldeirão de óleo, os irmãos começavam a brigar um com o outro, era aquela briga, era aquela confusão. Mas a briga não era porque não queria ser jogado, não era porque queria ser o primeiro a ser jogado. Eles brigavam para ser o primeiro a ser jogado no caldeirão de óleo, irmão. Não, quem vai primeiro sou eu. Não, você vai depois de mim. Eu quero ver Jesus primeiro do que você. Não, você vai ver depois. Quem vai ver sou eu. E era aquela briga, aquela confusão. Aleluia. Aí pegava os irmãos, levava 2 ou 3, 4, tudo amarrado, subia uma rampa, porque o caldeirão era grande para jogar muita gente. Aí jogava todo mundo lá dentro do caldeirão de óleo fervendo. A turma, a multidão começava a festejar os deuses de Roma. Aí de repente os irmãos saíam, pulavam de dentro do caldeirão de óleo fervendo e diziam: o Deus de Roma não são de nada, o Deus de Roma não vale nada, o poderoso é aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Aí quando Domiciano percebeu que não podia contra João, deu uma ordem: peguem João e levem para a ilha de Patmos. A ilha de Patmos, existem algumas versões sobre a ilha de Patmos. Uma que era uma prisão de trabalho forçado. Outra versão diz que a ilha de Patmos era um cativeiro de felinos. Felinos são leopardos, tigres, leões, panteras, guepardos e outros mais. Essa é a família dos felinos. E esse imperador Domiciano, ele tinha um hobby que era criar felinos. Mas esses felinos precisavam ser alimentados. E o que era que ele fazia para alimentar os felinos? Ele jogava lá os presos de alta periculosidade. Os malfeitores de alta periculosidade eram levados para a ilha de Patmos para alimentar os leões, os tigres e os felinos que ali estavam. E de mês em mês aquele navio passava de cidade em cidade pegando os malfeitores. Aí Domiciano decretou que João tinha que ser lançado também na ilha de Patmos, virar comida de leões. É porque Domiciano, irmãos, não era crente. Porque se ele fosse crente e tivesse lido a Bíblia, ele já tinha visto que jogaram Daniel na cova dos leões e os leões não comeram Daniel. Mas ele não sabia, ele não lia a Bíblia, não era crente, porque crente era a Bíblia, né, irmão? Aleluia! Aí levaram João.
Quando chegavam na beira da ilha, às margens da ilha, ele jogava os presos, irmãos, no mar. Não dava para voltar a nada, não tinha como, a distância era grande, morreria afogado ou comido pelos tubarões. Tinha que nadar para a ilha, só que a ilha estava assim de feras, famintas. Às vezes eles estavam com tanta fome, diz o pregador, que eles pulavam no rio ou no mar para tentar pegar os presos. A pessoa ficava nadando por ali, até quando não aguentava mais tinha que ir para a ilha. Tem hora que eles pulavam. E alguém até conjecturou que quando João foi jogado, os leões fizeram assim, mas só que João era pescador. E todo pescador sabe nadar. Quando João bucanhava, ou melhor, o leão tentava bucanhar João, João dava um pitu no leão. Era. Quando o leão pulava aqui, o leão ficava todo procurando daqui, procurando dali. Cadê ele? Aleluia. Lá está ele, pulava em cima, João, tome outro pitu. Porque é assim, irmão, quem tem Deus, irmão, quando o diabo chega, Jesus já te tirou de lá. Quando o diabo vem, Jesus Cristo já te deu vitória. Já viu aquele ditado que quando você vem com uma fuba, Jesus já vai com 40? É. Quando o diabo vem com uma cana, Jesus já vai com uma rapadura, meu irmão. Quando o diabo vem com macarrão e com queijo, ele já vai com a lasanha. Quando o diabo vai pensar em deter o teu milagre, Jesus já te deu a vitória. Mas só que João não é de ferro, né, irmão? João cansou, aí teve que ir para o mar, ou melhor, para a ilha. Quando ele chegou na ilha, os leões partiram para cima dele, irmãos. Vieram devorá-lo. Glória a Deus. E ele diz que ele cai como morto, porque ele está rendido. Só que eu começo a pensar que quando as feras que vêm com fúria, com raiva, famintas, estão tão revoltadas com João, porque João estava escapando dela, cheio de ira. Aí quando eles vêm se aproximando de João, aleluia, e João se vira porque vê os leões, as feras vindo para ali tragar. De repente as feras param. Eu conjecturo, a Bíblia não diz assim, mas eu imagino, eu posso imaginar sem agredir a Bíblia. As feras param, freiam bruscamente, ficam espantadas, de repente dá meia volta e corre. João não entende, aleluia, mas ele disse que de repente ouviu uma voz, como voz de muitas águas. Está na Bíblia. De repente eu ouvi uma voz como voz de muitas águas. Aí eu me virei para ver quem falava comigo. Quando eu me virei, eu comecei olhando os seus pés, eram polidos como latão reluzente. E eu continuei olhando, ele estava vestido de umas vestes compridas, tá lá, branca. E eu continuei olhando, no seu peito tinha um cinto de ouro. E eu olhei e vi que da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Olhei para os seus olhos, eram como 2 tochas de fogo. O seu cabelo como a lã branca. E olhei para o seu rosto brilhava como o sol na sua força maior. Aí ele disse: João, não temas, eu fui morto, mas ressuscitei, estou vivo, João. Aleluia. E foi ali na ilha de Patmos aonde Deus, Jesus, deu a maior revelação do Novo Testamento, o livro do Apocalipse. Foi ali aonde João teve a maior revelação da sua vida. Então não se preocupe se é uma ilha de feras, ou é um deserto arenoso, ou é uma cova de leões, ou é uma fornalha de fogo, ou é uma situação de enfermidade, pois é nessa situação aonde Jesus quer trazer o maior milagre da tua vida. Louvado seja Deus. É nessa situação onde Jesus quer revelar a sua inacessível glória. Porque se você não sabe,
talvez sabe, está esquecido, mas foi no deserto, durante aqueles 40 anos, aonde Deus mais fez milagre. Deserto não é lugar de matar crente, deserto é lugar de Deus fazer milagre. Aleluia. Sabia que foi lá que Moisés disse assim: Deus, eu rogo-te que o Senhor me mostre a sua glória. Sabia que foi no deserto onde Moisés viu a glória de Deus? É no deserto que a glória de Deus se revela. Então, se você não está no deserto, não fique triste, não fique desanimado, comece a dar glória, porque isso é um sinal que a glória de Deus, o milagre de Deus, a maior vitória de Deus vai chegar na sua vida. Foi ali. Mas aí, Satanás quer porque quer impedir o projeto de Deus na vida de João. Até que a história paralela à Bíblia, a história extra-bíblica, diz que um dia o Espírito Santo arrebatou João da ilha de Patmos, o teletransportou, sabe para onde? Para a cidade de Éfeso. Na cidade de Éfeso já havia uma igreja estabelecida, alicerçada, uma igreja formada. O nome do pastor dela era Timóteo. O aluno de Paulo era o pastor da igreja. Conhecia a história de João, porque João, ele está com mais ou menos 100 anos de idade quando isso acontece com ele. Porque se ele era apóstolo aos 17 e viveu cerca de 100 anos, morreu de morte natural, então já fazia uns 80 anos que tinha a igreja por ali. 50, 60, 70, a igreja já estava estabelecida. Aí alguém fez a seguinte imaginação: imaginou um dia de culto como este, o pastor Timóteo está na direção do culto, aí de repente do nada ele vê na porta da igreja como um passe de mágica, pum, quem é que aparece lá? João. Aí o pastor Timóteo olha assim, tira o óculos, tira a remela, dá uma olhada, é João. Porque a notícia era que ele tinha sido lançado na ilha de Patmos, ou seja, se ele foi lançado na ilha de Patmos, segundo os historiadores, nunca ninguém escapou de lá, então João estava morto. Então a história, as mensagens dos zaps, era que João estava acabado, estava morto. Aí Timóteo olha e disse: me disseram que ele estava morto, me disseram que ele tinha se acabado, me disseram que tinha sido o fim. Foi o que lhe disseram, irmão. O que lhe disse não vale nada, o que vale é o que Deus fala. O que Beltrano Cicrano fala não vale nada, o que vale é o que Deus fala. O que o médico fala não vale nada, o que o advogado fala não vale nada, o que o juiz fala não vale nada, o que o prefeito fala não vale nada, o que o governador fala não vale nada, o que o presidente fala não vale nada, o que Satanás fala não vale nada, o que vale é o que Deus fala. Se foi Deus que falou, então tema, ou dê glória, mas se for o homem, vá dormir tranquilo, irmão. Coma e arrote gordo, porque o que vale é o que Deus fala. Aleluia. É João. Aí de repente João entra, irmãos, já idoso, seus 90 anos. Senhor, meu irmão, e uma cotovelava o outro. É João. Tinha gente que nem conhecia. É esse que é o grande apóstolo João. O apóstolo amou: filhinhos, amai-vos aos outros. É este. É ele. E ele entra, sobe a tribuna. Timóteo para e diz: irmãos, quem vai pregar hoje é o pastor João. Aleluia. Aí a igreja para ouvir o pastor João pregar. E alguém fica na expectativa: o que será que ele vai pregar hoje? Será que ele vai pregar sobre a mulher adúltera que foi salva por Jesus? Ou pela ressurreição de Lázaro? Ou sobre a tempestade? Porque ele viveu, ele vivenciou. Não era que ele ouviu falar, ele teve experiência com o Senhor, ele teve experiência com Jesus. Aleluia. Mas a história diz que um dia
A história extra-bíblica diz que um dia eles estão no culto. João está sentado no seu lugar de honra. Está chegando a hora dele pregar como sempre pregava. Aquela mensagem linda de amor. Filhinhos, amai-vos aos outros. Filhinho, aquele que disse que ama a Deus e aborrece o seu irmão é mentiroso. Eram as mensagens de João. É por isso que ele é conhecido como o apóstolo do amor. Aleluia. Aí quando for um dia, a igreja cheia, todo mundo querendo ouvir João, gente pela janela, e todo mundo na expectativa. Aí alguém diz, chegou a hora da mensagem, pastor João. Ele está de cabeça baixa, os olhos fechados, e alguém diz, está orando. Aí de repente, pastor João, ele não escuta. Aí alguém, será se ele está cochilando pela idade? Aí alguém vai lá chamar o apóstolo João. O apóstolo João não está mais entre nós. A história diz que ele morre sentado no púlpito, no lugar de pregar a palavra e adorar a Deus. Mas eu concluo dizendo que aquilo que o Senhor prometeu para a tua vida, ninguém vai impedir. Vede agora que eu sou e nenhum outro Deus há além de mim. Eu mato, eu faço feio, eu filho, eu saro, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos, porque ainda antes que houvesse do eu sou, aleluia, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos, e operando eu, quem impedirá? Porque bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos.